Mas eu inicio agora com imagens de liberdade. Sabe por quê? Porque eu faço isso a minha vida inteira, mas nos últimos 40 anos como pastor, cuidador de vidas humanas e todos os dias me dedicando a essa tarefa, eu fui vendo e foi ficando óbvio, claro, esmagador, insuportavelmente simples de ver. Que existem coisas difíceis que acontecem do lado de fora, existem tragédias físicas, existem acidentes naturais, existem enfermidades que acometem o corpo, existem perseguições humanas, gratuitas ou não, mas ferinas e perversas. Existe o que existe à nossa volta. Mas tudo que existe à nossa volta é infinitamente menos ruim, muito menos pior do que aquilo que a gente chama de minha realidade aqui, ó, apenas na cabeça da gente. Você leve em consideração nas externalidades da vida tudo que seja difícil e fator complicador. Mas saiba que conquanto essas coisas concretamente existam, o que você sente em relação a elas está ampliado muitas vezes de acordo com o potencial da sua amargura, do seu ressentimento, da sua raiva, da sua negatividade, da sua baixa autoestima, da sua autovitimização, autocomiseração, pena de você mesmo, desgraças. Pegue apenas esses elementos entre milhares de outros que negativamente eu poderia agregar como presentes na gente. Esses que eu citei em si são aqueles em relação aos quais a gente multiplica o mundo concreto. Concretamente, o que existe, existe, com suas dificuldades. No mundo tereis aflições. É sim, tereis. Verdade, realidade. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, olhem para o mundo com os meus olhos, com o meu espírito, com a minha fé, com a minha esperança, com a minha vitória, com a minha ressurreição. Eu venci o mundo. Façam dessa certeza o ânimo, o olhar de vocês. Por quê? Porque no mundo a gente tem aflições. Mas quando a gente não olha para a vida assim, sabe o que acontece? Toda negatividade, impotência, ou amargura, ou ressentimento, ou falta de perdão, ou espírito autocentrado, ou narcisismo frustrado, seja lá o que for que você queira, que comumente existe em nós, se tornam os elementos de, no mínimo, soma, mas frequentemente são multiplicações que vão crescendo em velocidade exponencialmente indescritível, de modo que a realidade, por pior que seja, fica sempre infinitamente pior na mente da gente. Por isso é que Jesus disse que são os meus olhos que projetam. Dificuldades existem, mas é o processamento dessas dificuldades na minha mente, a interpretação delas e a minha atitude que vai gerar em mim o volume da grandeza delas e pode me levar a desesperos suicidas ou a designificações que me façam ter vontade de morrer. Mas enquanto a gente não entende isso, todo mundo vive assim, como nessa animação que você vê agora
e sobre a qual eu continuarei a fazer descrições. Veja, fica assim numa prisão, precisando conhecer a experiência da liberdade na mente, no espírito. Existencialmente falando, todo mundo, de um modo ou de outro, existe dentro de alguma forma de prisão. Na infância a gente sente muito menos, quando a infância carrega um mínimo de segurança e de normalidade. Porque a infância já é em si idílica, criativa, libertária na imaginação. A criança não vive não habita este planeta, ela tem um planeta que a habita. Quando a gente dá um mínimo de normalidade a ela. Quando a criança não tem normalidade, aí a vida dela já inicia numa prisão, mesmo. Outros vão entrando na prisão à medida em que vão saindo da infância e vão fazendo as constatações da realidade, dependendo de quem sejam no interior, da cultura familiar, das instruções familiares, da religião que sigam, da cosmovisão que possuam, eles podem ficar assim, cada vez mais fechados, como numa masmorra, numa prisão. Às vezes ela é de natureza moral, às vezes é de natureza religiosa, às vezes é psicológico, às vezes é medo de relacionamento, às vezes é medo de amar, mas prisões e prisões e prisões, todos nós. Até que chega a boa nova, liberdade. E essa palavra que chega, conhecereis a verdade vos libertará, opera milagres, não importa em que prisão o indivíduo esteja. Primeiro o indivíduo começa a se enxergar. Pela luz da verdade, ele começa a se perceber. Ele começa a se enxergar, e quando ele começa a se ver, ele diz, ué, o mundo não era cinza. Os meus olhos foram iluminados. E ele se assusta, porque liberdade produz medo. O cara dá uma mergulhada nela e volta apavorado para a prisão, como a gente vê aqui no Papo de Graça todo dia. Primeiro é o cara preso, desesperado, não aguento mais, meu Deus, Caio, me ajuda, me tira daqui, se possível. A gente faz o que pode. Aí o sujeito vai, prova, experimenta, volta apavorado. Os medos são tão grandes que ele começa a querer levar para o lado de fora as bugiganguinhas do lado de dentro, ou fazer o contrário, ou ir lá fora, pegar coisinhas lá de fora para mobiliar aqui dentro. Fica nessa angústia. Talvez você esteja ainda nessa de dizer, deixa eu pegar um pouquinho de liberdade para mobiliar minha cadeia. Ou você ainda seja daqueles que entram e que saem. O fato é o seguinte, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente não precisa viver decorando os nossos búnkeres e prisões espirituais com cenários de liberdade. Nós não precisamos. Jesus abriu a porta. Eu sou a porta da liberdade. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E vai enxergar o significado real da vida. Vai perceber que tudo estava na mente. Tudo estava no coração. Tudo fazia parte da ilusão da mente. Agora, quantas pessoas hoje estão nessas caixas? Nós nos levantamos aqui livres em Cristo para proclamar boa nova, libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia do nosso Deus, em Cristo Jesus.